Olá, vamos para mais uma aula sobre registros de enfermagem e desta vez nós vamos estar conversando um pouquinho sobre admissão, alta, óbito e transferência. Bem, o primeiro momento aqui nós vamos estar falando um pouco o que nós vamos escrever no momento em que nós admitimos um paciente. Então nós devemos anotar, primeiro, o nome do paciente, a data, a hora, né? A procedência dele, quer dizer, da onde que esse paciente está vindo, né? Acompanhado de quem? Ele é procedente da sua residência, acompanhado de um familiar, acompanhado da mãe, acompanhado da filha, acompanhado de um amigo, acompanhado de um profissional de saúde, que seja o cuidador, que seja o técnico que é responsável por ele. Então, a gente precisa descrever quem está acompanhando este paciente. As condições de locomoção dele. Como esse paciente chegou? O paciente chegou deambulando, ou o paciente em cadeira de rodas, ou o paciente na maca. Então, nesse momento também a gente registra isso. Observações do paciente. Então, a gente vai observar primeiro, né, o nível de consciência dele. Como é que ele está? Ele está alerta? Ele está sonolento? Ele está cooperante? Ele está responsivo? Ele responde às perguntas que eu faço? Ok? Se ele tem dreno, se ele tem um curativo, o curativo está fechado, está limpo, tudo isso a gente registra no momento da chegada dele. Além dos sinais vitais. Então, informações do paciente ou do familiar, como dor, como náusea, como cansaço, como desconforto. Medicações que ele usa, então o paciente informa fazer uso de captopril, informa fazer uso de hidroclorotiazida, de omeprazol. Os pertences que ele trouxe. Ele tá com uma prótese que ele não pode ficar com ela, ele tá sonolento, então é melhor a gente retirar essa prótese, identificar a prótese e entregar para a família no momento da admissão dele. Orientações feitas ao paciente e familiares a gente também vai registrar. Então, na admissão do paciente, a gente vai fazer um relato conciso, um relato claro, que dê pra gente identificar tudo que ele trouxe, como ele chegou, né? Se ele chegou andando, se ele não chegou. Então, a gente vai registrar todos esses itens nesse primeiro momento que esse paciente chega ao hospital. Eu coloquei aqui, né, um exemplo, né, de que a gente anota, como a gente anota, porque eu acho que essa é a dúvida que todo mundo tem. Como é que eu vou começar a escrever? Como eu vou anotar? Então, a gente tem aqui a data, a hora, o nome do paciente, que é o cliente João Paulo Gomes, admitido na unidade, né, a tal hora. Proveniente da onde? Do pronto-socorro, né? Aqui tá como pronto-socorro de Alcântara, que pode ser um serviço de pronto atendimento, que veio de casa, proveniente da sua residência. Então, a gente vai registrar isso daí. Como ele veio, né? As condições que ele chegou. Ele veio deambulando, acompanhado pela esposa, com os seguintes pertences, já botamos aqui, com celular, só no momento com o celular. Apresenta-se como? Vamos ver aí qual é o estado, o nível de consciência dele. Ele apresenta-se lúcido, ele apresenta-se orientado. Então, é aquelas perguntinhas básicas que a gente faz. O senhor sabe que dia é hoje? O senhor sabe onde o senhor está? Então, isso mostra, né, que o paciente está orientado, ele está lúcido, sem queixas. Então, a gente também registrou ali. Condições de higiene dele está adequada. Ausência de lesões na pele, nas mucosas. Nega alergia. Catéter venoso periférico em membro superior esquerdo. Catéter pérvio, né? Ela colocou aqui como catéter pérvio. O que é um catéter pérvio? Pérvio significa que tá fluindo bem, que tá pingando. Então, eu olhei ali, ele já chegou para mim com soro. Então, eu olho ali, ele está com catéter venoso, né? O soro dele tá pingando bem, tá fluindo bem. Então, existe essa palavrinha aí que a gente pode utilizar. E curativo de fixação limpo, quer dizer, aquele curativo, aquele esparadrapo que está cobrindo
é a punção, o local da punção tá limpo. Deixa eu ver o que mais. Os sinais vitais, nós vemos aí que são anotados. Esses sinais vitais, a gente tem aí a temperatura, temos a pressão arterial, frequência respiratória, né? E ele foi orientado quanto às normas institucionais para internação. E aí fechou a evolução. Então, a gente tem aí uma anotação de enfermagem, uma anotação bem resumida do momento da admissão daquele paciente. Bem, se esse paciente tiver alta, né, a gente também precisa registrar o horário que ele saiu, o nome do médico que assinou, as condições gerais dele, né, como é que ele saiu alerta, ele saiu deambulando, né, como que estavam os curativos dele, estava com dor, o acompanhamento, quem está acompanhando ele, os pertences foram entregues de exames para a família e paciente, então tudo isso deve ser anotado. Um exemplo aqui de anotação de alta. Paciente, MJS, recebeu alta hospitalar após reavaliação médica do doutor Carlos Augusto, deixou o setor às 11 horas, consciente, orientado, deambulando, acompanhado da mãe, entregue os resultados de TC, que é a tomografia de crânio, ultrassom abdominal. No momento da alta, temperatura axilar, frequência, saturação de O2, pressão arterial, frequência cardíaca. Técnico de enfermagem, Guaraci Santos, Corém 2021, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de anotação de alta. Em casos de óbito, né, o que a gente tem que anotar? Temos que anotar muita coisa, então nós vamos estar vendo agora. Então, a assistência prestada durante a constatação, a data, o horário, a identificação do médico que constatou, a comunicação do óbito ao setor responsável, conforme a rotina da instituição, os procedimentos pós-morte, foi feita higiene, foi feito tamponamento, né, o que foi feito, encaminhamento do corpo, né, forma, local, então ele foi encaminhado ao necrotério, ele aguarda a remoção do IML, então tudo isso deve ser registrado. Um exemplo aqui de um registro de óbito. 1/8 de 2014, paciente MJS apresentou piora do seu estado geral, PA inaudível, pulso periférico não palpável, movimentos respiratórios ausentes, comunicado ao médico plantonista, iniciado manobras RCP, ressuscitação cardiopulmonar, conforme o protocolo. Então, existe um protocolo aí, né, para ressuscitação, durante 45 minutos sem sucesso. Constatado óbito às 17 tal, pelo médico plantonista, realizado o preparo do corpo pela equipe de enfermagem, encaminhado ao necrotério. Assinatura do profissional com o número do Corém, ok? Então, aí a gente tem um registro de óbito, ok? Bem, vou parar por aqui. No próxima aula, nós estaremos falando sobre transferência, sobre dieta, diurese, né? E eu espero que seja presencial. Até lá, então, um grande abraço.